Imagine descobrir que um dos maiores heróis da história quase não era como conhecemos hoje. Na verdade, durante décadas o Superman teve segredos estranhos, histórias bizarras e decisões dos bastidores que mudaram completamente o personagem. E algumas delas são tão curiosas que parecem até invenção. Mas não são. Hoje você vai conhecer 10 fatos surpreendentes sobre o Superman que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E alguns deles vão mudar completamente a forma como você vê o Homem de Aço. Para começar, algo que pode parecer impossível hoje, o Superman não voava quando foi criado. Nos primeiros quadrinhos, ele apenas conseguia dar saltos gigantescos, atravessando prédios e ruas com um único pulo. A explicação era científica dentro da história. Krypton tinha uma gravidade extremamente forte. Então, quando Kal-El chegou à Terra, onde a gravidade é muito mais fraca, ele ganhou a capacidade de saltar enormes distâncias. O voo só seria adicionado anos depois, quando os produtores de animação perceberam que seria muito mais fácil animar um personagem voando do que pulando prédio por prédio. Um ativista chamado Stetson Kennedy conseguiu se infiltrar no grupo e descobrir seus segredos. O problema é que quando ele tentou levar essas informações às autoridades, quase ninguém deu atenção. Então ele teve uma ideia inesperada: entregar tudo para os roteiristas do programa de rádio do Superman. O resultado foi uma série de episódios chamada Clan of the Fiery Cross, onde os segredos da organização eram expostos para milhões de ouvintes. Isso transformou a clã em motivo de piada pública e ajudou a enfraquecer o grupo. E foi também no rádio que surgiu uma das maiores fraquezas do Superman, a Kryptonita. Mas o motivo da criação não foi apenas dar um ponto fraco ao herói. Na verdade, o ator que fazia a voz do Superman precisava tirar alguns dias de folga. Então os roteiristas inventaram um meteoro com um mineral estranho, que deixava o herói fraco. Assim, ele podia desaparecer da história por um tempo. O curioso é que essa solução improvisada acabou virando um dos elementos mais famosos do universo do personagem. Com o passar dos anos, surgiram várias versões diferentes da Kryptonita. A verde, que todos conhecem, enfraquece o Superman. A dourada pode remover seus poderes permanentemente. A branca destrói toda forma de vida vegetal. Mas uma das versões mais estranhas, já criadas, foi a Kryptonita rosa, que apareceu em uma linha alternativa de histórias e alterava o comportamento do Superman de maneiras completamente inesperadas, criando momentos extremamente curiosos nas HQs. E se você acha que as histórias já foram estranhas o suficiente, espere até ouvir esta. Em uma edição dos quadrinhos de 1970, Lois Lane recebe uma missão para escrever sobre um bairro pobre de Metrópolis. Mas como ela era branca, os moradores negros se recusavam a falar com ela. A solução encontrada pelos roteiristas foi inacreditável. O Superman usa uma tecnologia alienígena que transforma Lois Lane em uma mulher negra por um dia, para que ela pudesse viver a realidade do lugar e escrever sua matéria. Mas o impacto do Superman não ficou apenas na ficção. Em 1996, a DC Comics lançou uma história especial em parceria com organizações internacionais para ajudar crianças em regiões devastadas pela guerra. A Hat-Q ensinava como identificar e evitar minas terrestres, usando o próprio Superman para alertar os leitores sobre os perigos escondidos no chão. Nos bastidores, também existem histórias impressionantes. Um dos atores que interpretou o herói na televisão nos anos 50, George Reeves, evitava aparecer em público com o traje do Superman. O motivo era simples. Muitas crianças acreditavam que ele realmente era o herói. Em um evento, um garoto chegou a apontar uma arma de verdade para o peito do ator, para testar se ele era mesmo à prova de balas. Reeves conseguiu convencer o menino a abaixar a arma, dizendo que o tiro poderia ricochetear e machucar outras pessoas. Mas talvez o fato mais chocante seja sobre a criação do personagem. Superman foi inventado por dois jovens estudantes, Jerry Siegel e Joe Shuster, e quando tiveram a chance de vender o personagem, aceitaram apenas $130 pelos direitos em 1938. Na época parecia uma oportunidade incrível. Hoje, sabendo que o Superman se tornaria um dos personagens mais lucrativos da história, essa decisão é considerada uma das mais famosas tragédias financeiras do mundo dos quadrinhos. E ainda existe uma história que muitos fãs comentam até hoje, a chamada Maldição do Superman. Vários atores ligados ao personagem passaram por tragédias pessoais, acidentes ou doenças graves. Alguns acreditam que seja apenas coincidência, mas para muitos fãs,
a lenda da maldição continua viva. Depois de mais de 75 anos de história, o Superman continua sendo um dos personagens mais importantes da cultura pop. Um símbolo de esperança, justiça e força, mas também cheio de histórias curiosas, momentos estranhos e segredos que muita gente nunca imaginou. E agora eu quero saber de você. Qual desses fatos sobre o Superman mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo, porque dependendo da resposta, pode ter uma segunda parte com curiosidades ainda mais inacreditáveis.